Está entrando no ar, pela Nova 88 Gospel FM, mais uma edição do jornal O Repórter. Edição e apresentação, jornalista Fernando de Souza. Direção-geral, pastor Eurimar Alves. Realização, Nova 88 Gospel FM. Este programa conta com a transmissão ao vivo pelo Facebook. Contato jornalístico 16 99101 1345. Contato comercial 16 99741 2298. Seja bem-vindo ao jornal O Repórter. O Repórter. Muito bom dia, estamos iniciando aqui pela sua Nova 88 Gospel FM em 88,5 MHz a mais uma edição do jornal O Repórter. O oferecimento de Parque dos Pássaros 2, uma realização Sansara Construtora e RA Urbanismo. Também de Souza Magazine, o seu parceiro Magalu, e Café Caniquil, um novo sabor em sua manhã. Está entrando no ar a edição de número 237 do Jornal O Repórter, neste dia 30 de outubro de 2020, uma sexta-feira. Este é o 34º dia do ano no calendário gregoriano. Faltam 62 dias para acabar o ano de 2020. Hoje é o dia do designer de interiores e também o da decoração. Dia da merendeira escolar. Nossos parabéns a todas as merendeiras escolares, né, que não estão podendo exercer a sua profissão porque os alunos não estão indo na escola, mas merecem o nosso carinho, o nosso abraço no seu dia, o dia da merendeira escolar. Também é o Dia Nacional de Luta contra o Reumatismo, Dia do Balconista, Dia do Comerciário, você que trabalha no comércio, você que trabalha no balcão de vendas, né? Recebe também os parabéns, o abraço de todos. Também é o Dia do Fisiculturista, aquele um que malha o corpo para tentar chegar nas medidas ideais. Também é o Dia do Ginecologista e Dia do Material Bélico. A edição e apresentação, jornalista Fernando de Souza, a direção geral é do pastor Eurimar Alves, a realização é da Nova 88 Gospel FM em 88,5 MHz, de Pradópolis para toda a região, também pelas redes sociais, a partir das páginas O Repórter, no seu Facebook, Instagram, no Twitter, e você encontra também no YouTube. Nosso contato jornalístico é o 16 99101 1345, o contato comercial 16 99741 2298, ou diretamente em nossos estúdios na rua São Martinho 675, no centro de Pradópolis. E nós iniciamos nosso jornalístico de hoje já falando a respeito da pandemia do novo coronavírus, que tá pegando, ela tá voltando, tá tendo uma segunda onda de contaminação em todo o país. Daqui a pouquinho vou estar falando, inclusive, de que já identificaram uma mutação no vírus. Vamos lá então, Pradópolis, boletim epidemiológico de ontem, dia 29/10, dão conta que 848 pessoas já testaram positivo para o novo coronavírus, 73 estão em isolamento domiciliar, mais 2 pessoas estão internadas, 75 pessoas, portanto, em tratamento médico. 748 já foram recuperadas, 25 óbitos confirmados até aqui. 10 pessoas estão aguardando o resultado dos exames que vem lá do Instituto Adolfo Lutz. 1.322 já testaram negativo em Pradópolis. Vamos para a cidade de Barrinha. Em Barrinha, confirmados já 1.437 casos. Destes, 60 estão em isolamento domiciliar, 4 pessoas estão internadas, portanto, 64 casos ativos ainda lá na cidade de Barrinha. 1.337 pessoas
já tiveram alta, 36 vieram a óbito e 15 estão aguardando o resultado dos exames. 3.059 testes negativos foram registrados lá na cidade de Barrinha. Quem mais está por aqui é a cidade de Dumont. Dumont já teve 1.660 casos de síndrome gripal que foram notificados. Desses, 18 ainda estão em acompanhamento, 515 pessoas testaram positivo para o novo coronavírus. Já foram descartados 1.121 pessoas, testaram negativo. Daqueles que testaram positivo, 492 pessoas já tiveram alta, 22 pessoas estão em isolamento domiciliar e uma pessoa está internada. E também houve aí 6 óbitos registrados lá na cidade de Dumont. Vamos para Guariba. Em Guariba, 1.198 casos confirmados do novo coronavírus. 1.141 já se recuperaram. 3 pessoas estão hospitalizadas. 19 estão em tratamento domiciliar. Portanto, 22 pessoas com o vírus ativo ainda. 35 óbitos registrados até aqui. Além disso, 31 pessoas estão aguardando o resultado dos exames, uma internada no hospital, né? Uma está hospitalizada e 30 estão aguardando em isolamento domiciliar. Tá aí, portanto, cidade de Guariba. Vamos agora para Jaboticabal. Em Jaboticabal já são 1.041 casos confirmados do novo coronavírus. Destes, 9 pessoas estão internadas. Tem um paciente aguardando ainda resultado dos exames. 1.311 já testaram negativo. 978 pessoas já tiveram alta. E 54 óbitos já registrados lá na cidade de Jaboticabal. E ainda estão em monitoramento mais 109 pessoas. Portanto, 1.041 pessoas já confirmadas lá na cidade de Jaboticabal. E o Ministério da Saúde, né, registrou 513 novas mortes e 26.106 novas contaminações nas últimas 24 horas do novo coronavírus. Foi de anteontem para ontem. O número da doença foi atualizado ontem à noite, por volta ali das 19 horas mais ou menos, e de acordo com esse balanço, o Brasil já está com 158.969 casos de óbitos e 5 milhões e meio, chegando aí aos 5 milhões e meio de casos confirmados. E a gente se preocupa, claro. Por quê? Porque o Brasil normalmente reage após 2 ou 3 meses, né, que foi o exemplo que nós tivemos no início da pandemia. Quando o mundo já começou a ter a pandemia, aqui começou, na realidade, no final de fevereiro, que começaram a aparecer os primeiros casos. E essa segunda onda preocupa muitas autoridades, né? E mesmo com toda a experiência já adquirida durante os últimos meses, ainda assim é muito preocupante, principalmente porque uma grande parte da população confundiu a liberação de economia com o final de pandemia. Uma coisa não tem a ver com a outra, porque não temos remédio, não temos vacina. A única forma de se prevenir é o isolamento social, distanciamento social, né? É também o uso de máscara e a higiene pessoal. Lavar muito bem as mãos várias vezes ao dia, usar álcool gel. É a única forma de se prevenir dessa doença, né? E isso aí é muito importante. Vamos conferir comigo o vídeo, né, do Ministério da Saúde, que fala exatamente disso. Nós gostaríamos de dar um certo enfoque de urgência nesse boletim informativo, haja visto que estamos muito próximos à saturação do sistema de saúde. Ações mais complexas no combate à pandemia exigem ações e intervenções do Estado e fogem à nossa mão. Mas nós podemos fazer muito, individualmente. E o que podemos fazer? Gostaria de compartilhar um exemplo para ajudar nesse raciocínio.
Temos médicos intensivistas, infectologistas, entrando nas unidades de coronavírus, seja elas UTI ou enfermaria, já há meses e não têm se infectado. Por que isso ocorre? Porque eles são rigorosos na questão de proteção individual. Se nós formos rigorosos na proteção de nós mesmos, conseguiremos muito evitar o avanço dessa doença. O que são essas medidas? Todos nós vemos isso todo dia na televisão, na internet, mas basicamente consiste em distanciamento das pessoas, evitar aglomerações, não sairmos de casa desnecessariamente, etiqueta na hora de tossir e de espirrar, o uso correto de máscaras, né? A máscara tem que ser bem ajustada ao nariz e à boca, a gente tem que ficar evitando de colocar a mão nela. O cuidado com as mãos, lavagem das mãos e usar álcool gel quando não possível. Com esses cuidados, temos certeza de que conseguimos frear o avanço da pandemia na nossa região e evitar situações piores. Todos contra o coronavírus. Você sabe o que acontece com o seu corpo quando você pega coronavírus? Sabe como você pode pegar? Quais são os sintomas e o que fazer para se proteger? Não? Então este vídeo é para você. Bem, imagina que você precisou sair de casa para trabalhar, ir ao mercado, à farmácia. É nessa hora que você pode entrar em contato com o vírus, pois só de dividir um elevador ou pegar em qualquer superfície contaminada, você já está correndo risco. Aí, sem perceber, você coça o olho ou o nariz. É neste momento que o coronavírus entra no seu corpo e vai para a sua corrente sanguínea ou sistema respiratório. Os sintomas podem aparecer entre 2 e 14 dias. É neste período que o vírus se instala no pulmão, matando as células pelo caminho. Essa multiplicação continua de modo acelerado e por volta do 4º dia, a pessoa já se torna um possível transmissor. Ou seja, mesmo sem sintomas, a pessoa pode infectar todos que entram em contato direta ou indiretamente com ela. É por isso que você deve fazer a sua parte. Se puder, fique em casa. Se sair, use máscara e siga as orientações de prevenção do Ministério da Saúde. Ficar em casa, sempre que possível, reduz o risco de transmissão, evita sobrecarga nos sistemas de saúde e, assim, permite que mais pessoas tenham um tratamento adequado, diminuindo o número de mortes. Mas a doença não afeta a todos da mesma maneira. A maioria das crianças, dos jovens e dos adultos jovens terão sintomas leves. Os mais comuns são febre, tosse seca, falta de ar, cansaço e, em alguns casos, diarreias, náuseas e vômitos. Já nas pessoas do grupo de risco, esses sintomas podem ser mais severos, com inflamações, acúmulo de líquido no pulmão e falta de ar grave, que geralmente são observados depois de uma semana, sendo necessária a internação, pois o paciente precisa de suporte respiratório. Nos casos mais graves, o paciente pode ser internado imediatamente, pois seu pulmão já está muito comprometido e com pneumonia grave. Em situações de gravidade, a pessoa pode evoluir para óbito. Apesar da maioria dos casos serem leves a moderados, a Covid-19 é uma doença que, quando evolui para um quadro grave, pode matar. Em caso de suspeita de contaminação por coronavírus, não precisa sair de casa para se consultar. Fale com o Telesus, ligue 136 ou acesse saude.gov.br/coronavírus e fale no chat ou baixe o aplicativo Coronavírus SUS ou mande um oi no WhatsApp no número 61 9938 0031. Saiba como deve ser o isolamento domiciliar de casos confirmados de coronavírus. As janelas do quarto usado para o isolamento devem estar abertas para a circulação do ar. A porta do quarto deve ficar fechada durante todo o isolamento. A maçaneta da porta deve ser limpa frequentemente. O lixo do paciente contaminado precisa ser separado dos demais moradores. Depois de usar o banheiro, vaso, pia e demais superfícies devem ser limpas para desinfecção do ambiente. Toalha de banho e outros objetos não podem ser compartilhados. Não deixar de lavar as mãos com água e sabonete a cada ida ao banheiro. Em casas com apenas um quarto, os demais moradores devem dormir na sala, longe do paciente infectado. Os móveis da casa precisam ser limpos frequentemente com água sanitária ou álcool 70.
Sofás e cadeiras não podem ser compartilhados. A distância mínima entre o paciente e os demais moradores é de 1 metro. Se for preciso cozinhar, use máscara de proteção cobrindo boca e nariz todo o tempo. Garfos, facas, colheres, copos e outros objetos usados pelo paciente devem ser separados. Se um morador da casa tiver diagnóstico positivo para coronavírus, todos os moradores ficam em isolamento por 14 dias também. Caso o outro familiar de casa também inicie os sintomas leves, ele deve reiniciar o isolamento de 14 dias. Se os sintomas forem graves, como dificuldade de respirar, ele deve procurar orientação médica. Para saber mais, acesse o site saude.gov.br/coronavírus. Aí, portanto, né, exatamente essa questão sendo já discutida, já sendo resolvida, e é muito importante que você preste muita atenção e previna-se, né? Previna-se dessa doença. Daqui a pouquinho vamos falar a respeito de sequelas, e as sequelas são terríveis, né? E houve o Programa de Qualificação e Ampliação da Vigilância da Covid-19. O Ministério da Saúde realizou ontem um evento público onde anunciou o Programa de Qualificação e Ampliação da Vigilância da Covid-19. Vamos acompanhar como foi esse evento. Na realidade, foi uma entrevista feita por jornalistas ao secretário da Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Dr. Arnaldo de Medeiros, que respondeu a várias questões, inclusive com relação à qualificação e ampliação da vigilância em saúde em todo o país. Vamos conferir como foi. O Ministério da Saúde vem garantindo a disponibilização dos testes, né? Para você ter uma ideia, há 4 meses atrás, quando nós chegamos na Secretaria de Vigilância em Saúde, a nossa média mensal era de aproximadamente 50, 60 mil testes mês de RT-PCR. Hoje estamos fazendo uma média de 200 mil testes mês, isso em pouco de 2, 3 meses, né? Só no mês de agosto nós realizamos mais de 1 milhão de testes no mês de agosto. Então, a nossa perspectiva é de continuarmos testando a população brasileira e garantindo que na ponta da linha, como nós costumamos falar, né, para que nas nossas unidades básicas, aonde são coletadas as amostras e nos nossos LACENs, não faltem kits de amplificação para que os testes possam ser realizados, né? Mas gostaríamos de lembrar, né, que o teste é uma solicitação do prescritor. O teste é uma solicitação do prescritor, né? Cabe ao Ministério da Saúde disponibilizar os testes para que o prescritor, ao fazer a prescrição do teste requisitado, ele possa realizar o teste e o paciente possa obter o resultado do seu teste o mais rápido possível. O que o Brasil está fazendo para evitar que o país seja atingido por uma segunda onda da Covid-19, como vem acontecendo na Europa? É uma preocupação do governo? Caso a vacina não chegue a tempo, o país está se organizando para adotar outras medidas? Excelente, Juliana. Deixa eu só te explicar uma coisa. Eu acho que quem tem me acompanhado nas coletivas vê que sempre eu falo assim, né? Essa é uma doença nova, que existe, vai fazer 1 ano, né, do primeiro caso que foi diagnosticado e confirmado lá na China, né? Que nós estamos aprendendo com essa doença, uma doença sistêmica, né, de implicações sistêmicas, com alta taxa, com uma letalidade importante, né? Mas que a gente aprende o curso da doença a cada semana, a cada 15 dias, a gente avalia essa doença. Este Ministério e a nossa Secretaria vem acompanhando não apenas os casos de Covid no Brasil, mas como também os casos de Covid no mundo. O que é que nós recomendamos desde sempre? Não fique em casa. Se você sentir algum sintoma, procure o seu médico, vá na sua unidade, porque o seu médico, ao você ir ao seu médico, ao você ir na sua unidade de atenção básica, ao você ir no seu ambulatório, ao você ir no seu médico particular, no seu plano, enfim, ao procurar o seu médico assistencial vai fazer uma conduta, que nós chamamos de conduta precoce.
e ao ele fazer a conduta precoce, ele pode mitigar muito a evolução da doença, né? A evolução da doença. Entretanto, a gente ao tempo inteiro fala, né? Independente de curva epidemiológica, o que é que nós falamos? Manter o distanciamento mínimo entre, né, de no mínimo 1 metro de distância, o uso de máscara, a higienização da mão com sabão, com água e sabão ou álcool e gel, a higienização das superfícies, né? Evitar aglomerações, né? A chamada etiqueta respiratória, todas essas recomendações são fundamentais, né? São fundamentais na prevenção, na prevenção da doença. Por que o Ministério da Saúde não disponibiliza uma base aberta e anonimizada dos dados do GAL para que a sociedade possa acompanhar as estratégias de coleta de amostras e processamento de testes na rede pública? Carolina, deixa eu te falar uma coisa. Os dados que estão no GAL são dados extremamente sensíveis, são dados pessoais, individuais. Nós não temos legalmente, nós não temos possibilidade de abrir os dados porque iríamos expor dados pessoais, né? Então a gente preserva sim pela reserva, né? Pelo controle dos dados para garantirmos o anonimato, dados que são absolutamente pessoais para abrir para a população. Esse é um cuidado, é um zelo que nós temos com o direito à privacidade dos nossos pacientes. Aqui o Ministério da Saúde atribui o crescimento de óbitos na semana epidemiológica 43. Veja bem, a gente tem tido óbitos por Covid a cada semana, mas também temos tido atualização de registros de óbitos que aconteceram em semanas anteriores e que agora esses óbitos estão sendo resolvidos, digamos assim, que antes eram óbitos por causa indeterminada e agora esses óbitos estão sendo confirmados, quer por diagnóstico clínico epidemiológico, quer por outros critérios associados que estavam em abertos. Isso se verificou em alguma base de dados em algumas regiões, né, que até levantou uma perspectiva de que estaria tendo um aumento de número de casos em algumas regiões brasileiras, mas que houve, na verdade, foi uma atualização de registros. Mas, pelo óbvio, estamos tendo, sim, números de casos. Entretanto, quando nós avaliamos, né, o quantitativo de casos que nós tínhamos por volta da 22ª semana epidemiológica, para a quantidade de casos que temos tido a cada semana epidemiológica, provavelmente a partir da 33ª, 34ª semana, esses números de óbitos semanais vêm diminuindo de maneira bastante consistente. Se a memória não me falha, creio que nos últimos 14, 15 dias tivemos uma redução de aproximadamente 20%, se a memória não me falha, na redução de óbito nos últimos 14 dias. Os dados de ampliação da rede de vigilância, por exemplo, de 55 para 129 CIEPs, são referentes a que período? Veja bem, fico muito feliz com essa sua pergunta, porque, na verdade, a gente está ao período a partir de agora. Hoje é o marco zero, né? Hoje nós lançamos o programa Vigiar. Né? Todas as portarias de todo o programa Vigiar, de todos os eixos do programa Vigiar, já foram publicadas. O orçamento está garantido. A partir de agora, nós iremos expandir esse número de CIEVs e eles durarão, né, o tempo, a vida, a história, né? Na verdade, começa a acontecer a partir de agora. A partir de agora, nossa secretaria, junto com as secretarias estaduais e municipais, juntos com toda a nossa rede, da rede de vigilância em saúde no Brasil, vai trabalhar para estabelecermos, tornar realidade na ponta a abertura desses CIEVs, da melhoria dos laboratórios, da formação do EPSUS, enfim, de todos os eixos que foram lançados no nosso programa Vigiar SUS. Mais uma do Jonas Valente, da Agência Brasil. Qual a diferença do programa sendo anunciado hoje para o que já existe? Veja bem, olha, do ponto de vista de investimento, Jonas, é um investimento em vigilância em saúde, certamente o maior investimento de vigilância em saúde da história do Ministério da Saúde do Brasil. É um investimento de 1,5 bilhão de reais. É um investimento muito significativo para fortalecermos, ampliarmos e garantirmos uma capacidade de vigilância, de atenção e resposta às emergências de saúde pública brasileira, né? Mudarmos a história,
é virarmos uma página e construirmos um caminho nunca antes trilhado. Um caminho muitas vezes sonhado, desejado, planejado, mas que a partir de hoje esse caminho se torna realidade. É isso que significa o Vigiar SUS. É uma nova história para a vigilância em saúde brasileira. Secretário, então a gente encerra as perguntas. Obrigada pela... É um fator importante aí que deve se levar em consideração. E eu falei das sequelas, né? As sequelas da Covid-19. Tem pessoas que falam assim, não, eu vou me contaminar pela Covid, porque aí já fico livre disso, como eu tenho boa saúde, não vou ter consequências, tal, coisa. Mas não é bem assim essa história, tá? Se contaminar com a Covid, tá? Para poder ficar imune à doença, é uma péssima ideia. Infelizmente, passa pela cabeça de várias pessoas. Porém, as sequelas do pós-contaminação podem ser muito graves. Confira o que diz Lucas Zanandrés. Ele é biomédico especialista agora nessa questão da Covid-19, principalmente dessas sequelas. Vamos ouvir o que ele tem a dizer. Você perde o olfato, não sente cheiro de nada, depois perde o paladar, o corpo fica cansado, tem febre, mas logo passa. Tosse seca, dores musculares, dores de cabeça. Depois de alguns dias, acha que se recuperou, mas logo os sintomas aparecem de novo e não vão embora. Alguns dias são melhores que outros, mas a luta é diária. Os sintomas vêm e voltam. Tem pacientes que relatam sintomas mesmo depois de 80 dias da infecção. Outros não recuperaram a saúde que tinham antes da doença, mesmo tendo passado alguns meses depois dos sintomas iniciais. E isso prejudica a qualidade de vida e afeta a produtividade e retomada da rotina. O coronavírus ele pode infectar vários órgãos do nosso corpo e causar sérias complicações, além das pulmonares. E ao contrário de uma gripe comum, a Covid pode manter as pessoas doentes por muito tempo por causa das sequelas da doença. De forma bem geral, sequela é aquilo que fica depois que o vírus, no caso, já foi embora e a doença já resolveu. Então, é a consequência da doença. E como a Covid afeta muitos órgãos, todos eles podem estar associados a alguma sequela. A gente não tem muitos dados sobre as sequelas da Covid a longo prazo e só vamos saber com o tempo e acompanhamento, mas a gente já tem alguns relatos. E o que a gente vê é que recuperar da Covid é uma vitória, mas também é o começo de uma outra luta. Seja bem-vindo, eu sou Lucas Zanandrés, biomédico. Bom, mas por que recuperar da Covid não é necessariamente o fim da doença, mas sim o início de uma outra luta? Isso porque mais ou menos 2 meses depois de ter alta do hospital, cerca de 60% dos pacientes ainda sentem fadiga, 40% a 50% ainda tem falta de ar e 34% ainda tem tosse seca. Gente, isso são 2 meses depois de ter alta, depois de já estar livre do vírus. Imagina, 60 dias depois ainda sentir falta de ar, cansaço, dor de cabeça. Imagina como esses sintomas prolongados impactam na vida das pessoas. Então aquela história de vou pegar Covid logo porque aí eu já fico curado e imune, não parece ser bem assim, né, pessoal? Mais de 16 milhões de pessoas já se recuperaram da Covid no mundo. Mas a recuperação não significa, muitas vezes, voltar à saúde de antes da infecção. E as sequelas não acometem só as pessoas idosas com comorbidades ou que foram hospitalizadas. Qualquer pessoa que se infectou pode desenvolver algum tipo de sequela, até mesmo as jovens assintomáticas com ótima saúde. Mesmo nas pessoas que não precisaram de hospitalização, a gente ainda tem 20% que relatam de sintomas duradouros. E aí os principais sintomas que ficam são cansaço, dores musculares e dores de cabeça. Tá, mas por que acontece isso? Isso acontece provavelmente não pelo dano direto causado pelo vírus. Já algumas semanas depois da infecção, o vírus não está no corpo mais. Então esses sintomas são causados pelos efeitos secundários do vírus. Por exemplo, a inflamação generalizada que ele estimula ou as alterações sanguíneas que favorecem eventos de trombose. Pelo fato dele causar danos diretos e indiretos em muitos órgãos, a infecção pelo coronavírus ela pode gerar alterações no organismo, incluindo o desequilíbrio de minerais e água no corpo, o acúmulo de substâncias tóxicas, alterações hormonais que contribuem para essas sensações de mal-estar, fraqueza e dor de cabeça, e ainda não se sabe quanto tempo essas alterações podem durar. Uma outra coisa que vem preocupando muito são as alterações neurológicas associadas à Covid. Algumas pessoas infectadas podem apresentar delírio, confusão mental, e uma das explicações para esses sintomas tem a ver com a resposta inflamatória estimulada pelo vírus.
Isso porque lá no sistema nervoso, certos mediadores inflamatórios que são liberados pelo organismo infectado podem romper a barreira hematoencefálica, que é uma camada protetora de isolamento que serve principalmente para dificultar a entrada de micro-organismos e substâncias nocivas no cérebro. Essa barreira danificada facilita a entrada do próprio coronavírus ou de outros vírus, bactérias ou substâncias tóxicas que podem causar sérias consequências a curto e longo prazo, incluindo essas confusões mentais, convulsão, coma e outras complicações. E aí muita gente fala, que fica um tempão sem olfato, essa perda de olfato dura muito tempo. Até a perda de olfato, que é um dos sintomas mais característicos da Covid, pode ser considerada uma manifestação neurológica, porque uma das causas é justamente que o coronavírus pode infectar e danificar os neurônios olfatórios. E aí o quão severa ou irreversível essa situação a gente não sabe ao certo, já que algumas pessoas infectadas relatam que a perda do olfato durou só algumas horas, mas outras pessoas ainda não sentem cheiro, mesmo depois de 2 meses de infecção. E agora também começaram a surgir casos de pessoas que tiveram Covid e estão tendo, depois de um tempo, alguns distúrbios neurológicos, como a síndrome de Guillain-Barré. Você provavelmente já deve ter ouvido falar dessa síndrome, porque ela também estava associada às infecções pela Zika e pela chikungunya. A síndrome de Guillain-Barré é um distúrbio autoimune, ou seja, é o seu sistema imunológico atacando seu próprio corpo. Ele ataca os nervos que conectam o cérebro com outras partes do corpo, causando fraqueza e paralisia dos músculos com redução dos reflexos. E uma outra sequela muito grave que está associada à inflamação gerada pelo coronavírus já afetou mais de 1.000 crianças no mundo todo, incluindo no Brasil, que é a síndrome inflamatória multissistêmica, que causa dores de cabeça, fraqueza muscular, confusão, desorientação e pode ser fatal se não for diagnosticada e tratada a tempo. Ter alta depois de uma infecção pela Covid pode ser o primeiro passo de uma jornada de luta. E mais uma alteração muito preocupante é a fibrose pulmonar. Todo mundo já caiu, teve algum ferimento ou alguma lesão na pele. Logo em seguida, o nosso corpo começa a tentar fechar aquela lesão, produzindo várias proteínas e fibras que formam aquelas casquinhas que a gente adora tirar, até que nossa própria pele seja reconstruída e esteja 0 bala. E isso acontece também nos pulmões de pacientes com Covid. Para reparar o dano causado pelo coronavírus e pela inflamação exagerada, são produzidas várias fibras e proteínas, e a gente tem então a fibrose, que é parte do processo de cicatrização. Mas só que nos pulmões, diferente do que a gente vê nas casquinhas da pele que logo somem, essa fibrose pode ser irreversível e ficar para sempre. E o agravante é que ela vai progredindo com o tempo. Então, na tentativa de se recuperar da Covid, a pessoa acaba tendo outro problema. Isso porque nas áreas com fibrose, o pulmão ele não exerce a sua função principal, que são as trocas gasosas. Ele fica mais duro, difícil de expandir. Isso vai reduzir a capacidade respiratória da pessoa, mesmo depois da Covid. E como consequência, isso explica um pouco do porquê que os pacientes sentem cansaço, fadiga e têm muita tosse. Mas nem tudo é notícia ruim não, tá, gente? A gente está aprendendo cada vez mais sobre o tratamento da Covid e isso vem trazendo bons resultados. Tratamentos mais efetivos já estão sendo usados e as pesquisas continuam. A gente está vendo aí várias vacinas em andamento também. Enquanto isso, mesmo que muitas cidades estejam reabrindo, a gente vai tentar continuar com as medidas de controle, evitando aglomerações, usando máscaras, para tentar minimizar justamente a transmissão do vírus. E se você, assim como eu, tá chateado porque tá seguindo a quarentena direitinho, enquanto muita gente não tá nem aí, tá indo em festas, achando que a pandemia acabou, além da gente estar fazendo a nossa parte, a gente evitou uma doença com sequelas graves para nós e para os nossos familiares. Aí, portanto, fique atento, não dê chance para o azar. É melhor prevenir do que remediar e ficar aí com sequelas, essas sequelas tão terríveis com relação à Covid-19. E uma variante do novo coronavírus surgiu no início do verão europeu e já está se espalhando para diversos países do continente desde então. A descoberta foi constatada num estudo desenvolvido por pesquisadores da Universidade de Basel, na Suíça, e na Universidade de Valência, na Espanha, 2 países que estão sofrendo muito com essa segunda onda, juntamente com a Itália. Apesar de ter sido publicado na revista MedRx, na última quarta-feira, a pesquisa ainda não foi revisada por todos os pares. A sequência da variante encontrada, nomeada de
20A.EU5 poderia ter aparecido inicialmente na Espanha, em meados de junho, entre trabalhadores agrícolas do Nordeste, e agora compreende por 80% das sequências genéticas dos novos casos que estão acontecendo naquele país. Ou seja, mais trabalho para o pessoal que desenvolve medicamentos e que desenvolve vacinas. Por quê? Vai ter que incluir o DNA desse novo vírus, dessa variante, para que a imunização seja eficiente, assim como acontece com a gripe comum, com a influenza e com outras gripes aí que todos os anos a gente toma vacina contra a gripe justamente para evitar esses casos. E ainda falando de Covid-19, o tradicional Carnaval de Rua do Rio de Janeiro foi adiado por tempo indeterminado. Os organizadores da festa disseram que considerar que não há condições de o evento ser realizado sem uma vacina disponível contra a Covid-19. A decisão foi tomada em uma reunião virtual realizada nesta semana entre representantes dos blocos que desfilam pelas ruas da cidade, atraindo milhões de foliões. O desfile das escolas de samba da Marquês de Sapucaí já havia sido adiado por conta da pandemia e também não tem data prevista para ocorrer no ano de 2021. Não é fácil. Muito bem, nós vamos agora ao intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente está de volta com mais notícias e informações. Mandando um abraço aí para o Danilo Alves, a Isabel Cristina, a Fabiana Alves, que são lá de Goiânia, o Reinaldo, a Jovita, o Paulo Sérgio, o Rogério, também o Cláudio Roberto, Cristina, nossa esposa, com um beijo, também a Fátima Rodrigues, Vladimir Lunardi, todos os dias participando do nosso jornal, lá de São Bernardo do Campo, a pastora Gislaine Correia, que no final vem com a mensagem de fé, amor e esperança. Um abraço também ao Edson Silva, ao Orlando Silva Júnior, de Jaboticabal, Mauro Mendes, a Diomar Gonçalves, Sidney Cassarotti, lá de Cornélio Procópio, no Paraná, também ao João, a Rose e o Nenê, do Hotel Fazenda Monte Sião, ao Marcelino e também o Renatinho, lá do Brejinho, né, que também acompanha as nossas transmissões. O Vinícius Mendonça, o Liverci, Matheus Cortez, enfim, muita gente aí acompanhando através da internet. Nosso muito obrigado também a você que acompanha pelo seu rádio nos 88.5. 88,5. 100% gospel. A melhor sintonia de toda a nossa região. A Segura, em parceria com Inove Certificados, atendendo Pradópolis e região, tem preços diferenciados para os clientes e parceiros, com uma sala exclusiva e atendimento diferenciado. Faça-nos uma visita. Rua Santo Antônio, 345, Centro, Pradópolis. Telefone 3981-4949 ou pelo site www.inovecertificados.com.br. E aí, vamos falar de notícia boa só para dar aquela variada? Taxa de juros está caindo. Ótima opção para você comprar o seu imóvel. E o Parque dos Pássaros 2 com certeza é qualidade de vida para você de Pradópolis e região. Aproveita. Olha só, as obras de infraestrutura já estão praticamente prontas. Asfalto, guias, sarjetas, esgoto e postes de iluminação. São lotes a partir de 250 metros quadrados. Você pode facilitar a entrada e o saldo restante em até 180 meses. Mande o WhatsApp agora mesmo. 99775-3255. Precisando construir ou reformar sua casa ou estabelecimento comercial? Procure a EMAP. Pensou em comprar sua casa nova, pronta? Procure a EMAP. A EMAP também tem EMAP Engenharia. Rua Rui Barbosa, 606 em Pradópolis. Telefone 3981-1258 ou celular 99208-5319. Construir ou reformar é com a EMAP. Fale com Eduardo.
Sua empresa precisa de certificado digital? Venha para a Inove Certificados. Possuímos profissionais credenciados e uma sala nos padrões ICP Brasil, garantindo assim segurança e validade jurídica no mundo virtual. Faça-nos uma visita na Rua Santo Antônio 345 ou pelo telefone 3981-4949. Acesse www.inovecertificados.com.br. Está à procura de realizar o seu sonho, de mobiliar sua casa, seu escritório, seu comércio? Marmoraria AHJ. Isso mesmo, Marmoraria AHJ. Tudo o que você precisa você encontra lá. Lavatório com cuba, esculpido de granito, cozinha planejada, mesas, lavatórios, soleiras, túmulos e muito mais. Você planeja, nós executamos. Parcelamos em até 6 vezes. Venha fazer seu orçamento sem compromisso. Rua João Vendite, 1114, Maria Luísa 2, em Pradópolis. Telefone 3981-2840. WhatsApp 16991174471. Falar com o Arnaldo. Qualidade, pontualidade. Você encontra na Marmoraria AHJ. Pensou em vidros e acabamentos em geral? Pensou em Miragem Vidros e Box. Trabalhamos com espelho comuns, Evisol T, esquadrias de alumínio, telas mosquiteiros, divisórios de Eucatex e gesso, vidros temperados, fechamentos de pias e armários, forro de PVC ou isopor e reforma em geral. A Miragem Vidros e Box fica na Rua Coronel Junqueira, 699, Pradópolis. WhatsApp 16 99193 9789. Rádio Nova 88 Gospel FM 88,5. Aqui você sai na frente. E aí, vamos falar de notícia boa só para dar aquela variada? Taxa de juros está caindo. Ótima opção para você comprar o seu imóvel. E o Parque dos Pássaros 2 com certeza é qualidade de vida para você de Pradópolis e região. Aproveita. Olha só, as obras de infraestrutura já estão praticamente prontas. Asfalto, guias, sarjetas, esgoto e postes de iluminação. São lotes a partir de 250 metros quadrados. Você pode facilitar a entrada e o saldo restante em até 180 meses. Mande o WhatsApp agora mesmo. 997753255. Nova 88 Gospel. O sucesso está de volta. É uma atrás da outra. Quando eu era criança, eu lembro de uma música que dizia mais ou menos assim: pare o mundo que eu quero descer. Sabe o que é de mais interessante? O mundo parou, mas a gente não tem para onde descer. É chegado o momento de você olhar para dentro de você e você cuidar do seu emocional. Sabe o que é mais perigoso de uma pandemia, de um vírus chamado corona? É uma pandemia de pessoas com ansiedade, depressão, angústias, pessoas que estão desistindo de sonhar, pessoas que estão só falando do caos, de crise, passando fake news para frente, falando que foi no mercado que as gôndolas estão vazias, colocando ainda mais pilha em tudo aquilo que já está acontecendo. Se você não tem coisas boas para falar, simplesmente silencie e ore. Quando você ora, você clama e a sua vibração se eleva. E quando a nossa vibração se eleva, a nossa imunidade se fortalece. Quando nós reclamamos, nós clamamos 2 vezes aquilo que nós não queremos mais. Ninguém aqui é vítima, ninguém aqui é culpado. Nós estamos falando de um problema silencioso e invisível, mas que parou o mundo e ninguém tem como descer. Então é chegado o momento de você cuidar do seu emocional, olhar para dentro de você e ver como você pode acender a luz das pessoas. Seja a luz hoje. Fale uma palavra de otimismo, coloque uma música de entusiasmo, toque um instrumento, fale com alguém que esteja no seu prédio, coloque cartazes perguntando se alguém precisa que vá ao supermercado, mas movimente na direção do bem. Não é para você ficar espalhando negatividade, não é para você ficar aumentando o caos. Ajude as pessoas a se manterem no positivo. Ajude as pessoas a serem luz. Seja luz e não interruptor que apaga. Começa nesse momento
um exército de pessoas positivas, um exército de pessoas que oram, um exército de pessoas que vibram na positividade, acreditando que tudo vai dar certo e que isso também passa. E isso também vai Café passar. Canequil, grãos selecionados, torrado e moído artesanalmente, para lhe trazer uma bebida perfeita, uma explosão de sabor. Café Canequil, o nosso compromisso é oferecer o melhor café aos paladares mais exigentes. E aí, vamos falar de notícia boa só para dar aquela variada? Taxa de juros está caindo. Ótima opção para você comprar o seu imóvel. E o Parque dos Pássaros 2 com certeza é qualidade de vida para você de Pradópolis e região. Aproveita. Olha só, as obras de infraestrutura já estão praticamente prontas. Asfalto, guias, sarjetas, esgoto e postes de iluminação. São lotes a partir de 250 metros quadrados. Você pode facilitar a entrada e o saldo restante em até 180 meses. Mande o WhatsApp agora mesmo. Muito bem, retornamos aqui com o Jornal Repórter pela sua nova 88 Gospel FM em 88,5 MHz. E o Brasil cria 314 mil novas vagas formais em setembro. É o melhor resultado para o mês desde 1992. Resolveu o desemprego? Ainda não, mas pelo menos mostra que o Brasil está avançando. O mercado de trabalho brasileiro registrou em setembro o terceiro mês consecutivo de saldo positivo na criação de novos postos de trabalho formal. No último mês foram registrados 313.564 novas vagas com carteira assinada ante os desligamentos. O melhor resultado desde 1992, quando iniciou-se a série histórica. As informações são do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério da Economia. O saldo resultado é de 558.597 contratações, sendo que tivemos aí no ano 1.065.945 demissões no acumulado do ano. E o saldo negativo ainda tem praticamente 850 mil vagas. Sem falar que estamos aí na faixa de 11 milhões de desempregados, né? De acordo com o Ministério do Trabalho e também com o Ministério da Economia. Mas temos boas notícias em Pradópolis, né? A usina São Martinho foi eleita ontem a empresa de valor do ano pelo prêmio Valor 1000, além de nomeada como a campeã no setor de álcool e açúcar. O prêmio é promovido pelo jornal Valor Econômico em parceria com a Fundação Getúlio Vargas e também com a Serasa Experian, que destaca as 1000 maiores empresas do país com os melhores resultados e performance entre 25 setores da economia. É um ano com desafios inéditos para todos. Esse reconhecimento fortalece o propósito de contribuir com a valorização do agronegócio brasileiro e principalmente de nossa região e da nossa cidade. Merecem parabéns todos os gestores e colaboradores da usina São Martinho, pela parceria, dedicação, compromisso e sempre um trabalho com muita excelência. Afinal, a São Martinho é uma empresa de valor, é a número 1 do Brasil. Número 1 do Brasil é a usina São Martinho, aqui de Pradópolis. Falando um pouquinho a respeito de previsão do tempo, Pradópolis terá uma sexta-feira com chuvas, ventos e trovoadas. Ontem já bateu um vento até razoável e acabou chovendo no início da noite. E hoje, a previsão aí de chuva, vento e trovoada é especialmente no final da tarde. A previsão é que a temperatura, que começou lá nos 18 graus, fique na máxima de 29 graus nesta sexta-feira. E para o final de semana prolongado, a expectativa é de céu nublado, mas ainda assim pode haver uma ou outra chuva mais isolada, né? Como aqui em Pradópolis, chuva isolada significa que não chove, então
final de semana vai ser, pode estar nublado, mas não deve chover. Confira o que diz a agência Climatempo sobre a nossa região, a região sudeste do país. Nesta quinta-feira, o avanço de uma frente fria sobre alto mar, na altura da costa do sudeste do país, vai estimular a formação de bastante instabilidade sobre a região. A previsão para o centro-leste e sul paulista, para o sul de Minas Gerais, região de Belo Horizonte da zona da Mata Mineira, para o Rio de Janeiro e extremo sul do Espírito Santo, é de céu encoberto, chuva forte e frequente. No norte do Espírito Santo e áreas do Vale do Jequitinhonha, o sol vai predominar pela manhã e chove em forma de pancadas entre a tarde e a noite. Já nas demais áreas do sudeste, tem predomínio de céu nublado, poucas aberturas de sol e chuva a qualquer momento do dia. A situação é de perigo, com risco de temporal, chuva volumosa e ventania na região de Machado, da zona da Mata Mineira de Cordeiro e no litoral paulista. No centro-sul paulista, tem alerta para temporal no período da madrugada e da manhã da sexta-feira. Já em grande parte das demais áreas do estado, no centro-oeste e sul de Minas Gerais e litoral fluminense, tem alerta para temporais a qualquer momento do dia. No oeste paulista, nas demais áreas de Minas Gerais e no Espírito Santo, tem risco de chuva com até moderada a forte intensidade, que pode vir acompanhada de raios e de rajadas de vento. Em São Paulo, as rajadas de vento devem variar entre 60 e 80 km por hora, e as rajadas devem alcançar até 90 km por hora no Rio de Janeiro. A partir da tarde, tem risco de ressaca entre Ilhabela e Arraial do Cabo. Nesta faixa, são esperadas ondas de até 2,5 metros a 3 metros de altura. Com a entrada de uma massa de ar frio de origem polar, a temperatura vai cair em áreas de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. A mínima prevista na capital paulista é de 15, a máxima é de 20 graus, mínima de 19 e máxima de 26 graus no Rio de Janeiro. Nos próximos dias, os maiores volumes de chuva vão se concentrar sobre o litoral e a região de Franca, no estado de São Paulo, grande parte do Rio de Janeiro, de Minas Gerais e o Espírito Santo, onde os volumes devem variar entre 50 e 100 milímetros acumulados e chegar a 150 milímetros em áreas de Minas Gerais e do Espírito Santo. Em praticamente todos os outros locais do Sudeste, os volumes devem variar entre 20 e 50 milímetros acumulados. Pois bem, está aí, portanto, previsão do tempo para você, né? E para todo final de semana, né? Prolongado aí, tempo nublado aqui, e mais para as praias, né? O pessoal vai muito para as praias, a coisa deve ficar meio esquisita por lá. Deve chover, deve fazer vento. Nas praias, tomar muito cuidado com a ressaca, ok? E em Ribeirão Preto, policiais do 11º Batalhão de Ações Especiais da Polícia prenderam 2 casais por estelionato na última quarta-feira à noite em uma pousada no Parque dos Bandeirantes, na Zona Leste. Segundo informações da própria PM, os agentes do BAEP tomaram conhecimento do caso após uma denúncia de que, pela pousada em questão, havia 2 casais com um comportamento muito suspeito. De acordo com a denúncia, levantou-se a suspeita sobre o casal após esses possuírem uma grande quantidade de cartões de crédito e realizarem altos gastos nas dependências da pousada. Os militares se dirigiram então até o empreendimento, abordaram os suspeitos e verificaram que eles, na realidade, formam uma quadrilha que aplica golpes em idosos, principalmente na região de Ribeirão Preto. Se você é de Pradópolis, é das cidades aqui da região, e conhece ou é uma pessoa que possa ter sofrido golpe em sua conta, no seu cartão de crédito, procure a polícia, informe, porque pode ser que a quadrilha seja a mesma que estava atuando em Ribeirão Preto e toda a região. Okay. Vamos lá, a última de hoje, né? A Marcha para Jesus, né? Deste ano terá mudança devido à pandemia. A 28ª edição da Marcha para Jesus, o maior evento evangélico do Brasil, terá um formato adaptado para respeitar as recomendações do combate ao novo coronavírus.
Entre as principais mudanças está no formato de carreata e a realização de um show drive-in. Né? O evento vai acontecer no feriado de finados, na segunda-feira, com início às 14 horas e deve se estender até às 17 horas. Os fiéis adentram com seus carros, ficam dentro dos carros, sairão do obelisco do Ibirapuera, lá em São Paulo, vão até o pavilhão de exposições do Anhembi. E lá haverá shows, haverá manifestações, orações, preces, enfim. E apenas 1.500 veículos que vão estar previamente cadastrados para poder participar aí da Marcha para Jesus. Vai ter transmissão pela TV, vai ter transmissão também em rede de rádio, né? E com certeza também pelas redes sociais, e você pode acompanhar com tranquilidade e com toda segurança. Ok? Chegamos assim ao final de mais uma edição do Jornal Repórter. Só quero lembrar aqui que hoje é o último dia da vacinação contra a poliomielite, hein? Hoje é o último dia para você levar a sua criança de 1 a 4 anos para receber a dose da vacina. E nós vamos aqui encerrando no oferecimento do Parque dos Pássaros 2, uma realização Sansara Construtora, RA Urbanismo, de Souza Magazine, o seu parceiro Magalu, e Café Caniquim, um novo sabor em sua manhã. Nós tivemos com a edição 237 do Jornal Repórter, neste dia 30 de outubro de 2020, uma sexta-feira, dia do designer de interiores e da decoração, dia da merendeira, dia do balconista, dia do comerciário, do fisiculturista, nome complicado esse. Também dia do ginecologista e dia do material bélico. Fiquem agora com a mensagem de fé, amor e esperança na voz da pastora Gislaine Correia. Eu volto não na segunda, na terça-feira. Estaremos de volta em mais uma edição do Jornal Repórter a partir das 10 horas da manhã. Tenham todos um bom dia, um excelente final de semana, prolongado, se cuidem e a gente se vê na terça-feira. Até lá, bom dia. Uma mensagem de fé, amor e esperança para o seu dia. Salva-nos, Senhor. Já não há quem seja fiel. Já não se confia em ninguém entre os homens. Salmos 12, 1. Fidelidade é uma virtude escassa em nossos dias. Infelizmente, muitas pessoas, até mesmo cristãs, não levam a sério a importância de manter a palavra e cumprir com compromissos. Já não vivemos num tempo de padrão moral tão elevado em que um simples aperto de mão garanta um acordo irrevogável entre duas partes. As relações humanas, por exemplo, estão cada vez mais superficiais e as amizades profundas e duradouras parece algo raro. Na era da internet e dos reality shows, a imoralidade, a traição e a mentira ganham espaço. Já os padrões bíblicos de comportamento são tidos como antiquados e ultrapassados. Nós, cristãos, não podemos concordar com isso. Assim, precisamos ser diferentes e influenciar de modo positivo este mundo. Davi olhou ao redor e constatou que já não havia quem fosse fiel. Você se identifica com essa situação? Talvez observe à sua volta e chegue à triste conclusão de que está cercado por uma sociedade pecaminosa e corrompida. Assim como Davi, devemos pedir auxílio ao Senhor. Que nossa conduta diária seja uma pregação eloquente de que ainda há um povo que é confiável e cuja principal marca é a fidelidade a Deus. Oremos. Senhor, queremos refletir a tua fidelidade a este mundo tão carente de valores e virtudes, que possamos ser a tua imagem e a tua semelhança. Amém
e graças a Deus. Você agora é um ouvinte bem informado. Jornal ou repórter e a Nova Gospel FM trouxeram as notícias relevantes para o seu dia a dia. Luz, paz, amor e harmonia para todos. Seja feliz. Bom dia, cidade.